Pastor Abraão é natural da cidade de Santo André, no interior de São Paulo, mas radicado na cidade do Salvador há mais de 20 anos, tempo em que ele tem presidido, pastoreado e presidido a Igreja Batista Metropolitana, na capital do nosso estado. Pastor Abraão é formado em teologia pelo Seminário Palavra da Vida, em Atibaia, São Paulo, casado com Cléo, está ali, e são pais de 2 filhos. Pastor Abraão tem marcado o campo baiano, enquanto pastor batista, pela visão ministerial focada na evangelização, no discipulado e em missões. É um homem que ama ao Senhor e ama também a sua obra, além de ser um excelente expositor da palavra de Deus. É um homem simples, é um homem humilde, é um homem que sabe ouvir e acatar com amor. Algumas vezes, quando não estou viajando, eu tenho ido à Igreja Metropolitana e em alguns momentos tenho ouvido o pastor Abraão. E ele havia começado uma exposição em um dos livros do Novo Testamento, e na segunda ou terceira exposição desse livro, eu estava lá, junto com a minha esposa, e ao final do culto, nós saímos para almoçar, eu e ela, e saímos comentando a mensagem. E eu disse, eu vou mandar uma mensagem para Abraão. E era uma mensagem fazendo uma observação, obviamente, do meu ponto de vista. E dali a algum tempo ele respondeu e disse, querido, muito obrigado por suas observações. Você está certo nisso e nisso com o que eu concordo. Você não tem ideia de como eu fui abençoado com isso. Com a simples expressão, no que pese toda a minha ousadia e não era uma crítica, era apenas uma observação. Então, pastor Abraão, é com muito carinho e grande expectativa que nós o recebemos aqui, nesta Assembleia, na esperança de que certamente Deus falará através do irmão. Deus abençoe. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz bendita de Jesus Cristo, o Senhor. Saudamos a mesa, nosso presidente, todos os convencionais que aqui estão, neste momento tão especial de encontro dos batistas baianos. Agradeço ao pastor Genilson a sua generosidade na apresentação, quem dera possa ser de fato tudo aquilo que ele tem dito aqui. Meus irmãos, este momento é um momento muito importante. Eu sei que muitos chegaram hoje de viagem. E talvez você aqui esteja ansioso por ouvir uma palavra da parte de Deus. Talvez carregando sobre os ombros o peso muito grande de um ministério, de várias circunstâncias que têm sido um peso ao seu coração, desejando sair daqui renovado pela presença de Deus e pela palavra de Deus. E eu oro para que isso comece, para que isso se estenda no decorrer de todos esses dias, e que ao retornar para as nossas casas, lares, famílias, igrejas, ministérios, nós estejamos imbuídos de uma força especial que vem de Deus para fazer aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Então eu queria que você atentamente olhasse para a palavra de Deus, junto comigo. O Evangelho de Marcos,
no capítulo 13. Vamos ler apenas os 2 primeiros versos. Evangelho de Marcos, capítulo 13, os 2 primeiros versos. Se por acaso alguém que estiver perto de você começar a conversar com você e diz assim, agora não, para que a gente possa dar toda atenção a esta palavra que é viva, eficaz e que permanece para sempre. Veja o que diz o texto. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse, Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus respondeu, você está vendo estas grandes construções? Não ficará aqui, o quê? Pedra sobre pedra que não seja derrubada. O tema desta convenção é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E eu creio que nós, como crentes batistas, olhamos para esse texto e pensamos, é um texto de evangelismo apenas. Não, não é. Porque precisamos de um caminho, todos os dias da nossa vida, precisamos da verdade e precisamos da vida. Então ele não é apenas o caminho, verdade e vida para a salvação, mas é também em toda a dimensão da sua eternidade. Então, se ele o é, ninguém além dele poderia dizer com toda autoridade, vai passar os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Eu considero, meus irmãos, uma extraordinária oportunidade de estar aqui com os irmãos neste encontro, que é um encontro emblemático da família batista. A Convenção Batista Brasileira completou agora, neste mês de junho, 115 anos de vida, mais de um século a serviço do reino de Deus em solo brasileiro. E os pioneiros americanos, junto com outros, os primeiros líderes brasileiros, esses irmãos penhoraram o seu coração, todos os seus esforços, pavimentando aquilo que hoje nós podemos ver em termos do desenvolvimento da Igreja Batista no Brasil. Então, logo a denominação chegou aqui em nosso país, as juntas missionárias emergiram como resultado do fervor evangelístico, do fervor missionário que tinham nossos predecessores, a fim de enriquecer o país que até então estava empobrecido pelo catolicismo místico e sincrético. É importante destacar que as juntas missionárias não nasceram sozinhas, mas elas nasceram paralelas a um movimento de ênfase na educação cristã, demonstrando que os nossos antecessores estavam bastante cientes de que missão sem educação cristã seria um mero ativismo, e que educação cristã sem a obra missionária seria mero formalismo intelectual infértil. Ambas as possibilidades, sozinhas, colocariam a denominação num caminho bastante escorregadio. Eu vou completar 32 anos morando aqui na Bahia, dos quais 22 à frente da Igreja Batista Missionária, da Igreja Batista Metropolitana, ali em Salvador, que é uma igreja missionária. Eu vivi muito mais com os baianos do que com minha família de próprio sangue. Fui chamado por Deus para o ministério pastoral quando eu tinha 17 anos. E comecei meu estudo teológico com 18 e fui ordenado ao ministério com apenas 21 anos de idade. Eu vou completar 38 anos de ministério pastoral. Estou dentro da Igreja Batista, da denominação Batista, há exatos 49 anos da minha vida. Durante este tempo,
Eu tenho buscado fazer uma apologia das doutrinas e práticas batistas. Eu tenho me esforçado para explicar para outras pessoas o que é a denominação, defendendo-a mediante tantos questionamentos e também alguns ataques que já se fizeram aos batistas brasileiros. Confesso aos irmãos que não é tão simples. Quer dizer, hoje isso é mais simples. Mas teve uma época que não era tão fácil assim defender a denominação batista. No início do meu ministério, eu quase sucumbi à pressão de deixar a igreja batista. Eu precisava naquela época entender de fato a razão pela qual eu estava dentro de uma igreja batista, tendo que considerar o crescimento naquela época significativo e muito superior em termos de números do neopentecostalismo e também das igrejas emergentes. No meu último ano de seminário, eu viajava todo final de semana para o meu primeiro, que eu considero o meu primeiro ministério, numa pequena cidade no interior de São Paulo. Eu levava 6 horas de viagem e ia de trem, os trens da FEPASA. Eram 6 horas de viagem. E quando eu tinha oportunidade de sentar, porque às vezes o trem estava tão lotado que eu ia de pé aquelas 6 horas, quando tinha oportunidade de sentar, eu aproveitava o tempo para estudar, ler e refletir sobre o rumo que eu estava dando à minha vida ali com os meus 19, 20 anos de idade. E eu queria naquela época entender muito bem quem eram os batistas e qual era o meu papel no meio da denominação, como eu iria me posicionar dentro da denominação batista. E aí, numa das viagens em que eu pensava sobre isso, sentado na janela do trem, eu comecei a olhar para aquelas máquinas de trem que puxavam os vagões. Eram os trens da FEPASA. Eles eram vermelhos, todos de aço, muito fortes, velhos, máquinas de 1940, 1950, mas ultra resistentes, fortes, eram lentos, de vez em quando quebravam no meio do caminho, mas o conserto também era simples, e elas continuavam avançando e avançando e avançando, levando mercadorias por esse país afora, transportando passageiros. E eu olhei para aquelas máquinas da FEPASA e pensei, os batistas são como trens da FEPASA. Porque não eram aquelas máquinas modernas, ultra rápidas, aqueles trem-balas, feitos de alumínio, de chapas finas, não, era aquele trem antigo, pesadão. Mas eles não paravam, eles continuavam caminhando, eles continuavam viajando. E essa comparação, naquele dia, me deixou bastante confortável. Eu me posicionei diante dela, fiquei tranquilo enquanto eu buscava as razões da minha forte ligação com a denominação. Hoje, quase 40 anos depois dessa minha experiência, eu preciso me perguntar, será que eu estava certo? Ou será que eu estava errado? E se de fato nós batistas não formos aquelas máquinas fortes, aquelas máquinas que puxavam tantos vagões pesados, e se nós não formos tudo isso? E se nós, à luz dessa palavra de Jesus, estivermos sustentando uma denominação, um posicionamento, uma igreja, da qual não sobrará pedra sobre pedra? Quando eu olho para as pesquisas, eu tendo a ficar muito pessimista, porque em geral,
isso aqui é só no Brasil, mas em geral isso acontece fora também, as pesquisas aqui no Brasil relatam que o movimento que mais cresce hoje no nosso país, em termos de religião, é o movimento dos chamados sem religião. Preste bem atenção. Em 1960, eles eram 0,5%. Em 80, eles eram 1,6%. Em 91, 4,8%. Em 2000, 7,3%. Em 2010, último censo, 8%. E as pesquisas estão apontando que em 2022 houve um crescimento dos chamados sem religião no Brasil em torno de 10%. No entanto, os professores de ciência da religião têm sido unânimes no fato de que ser sem religião não implica necessariamente em ser um ateu ou ser um agnóstico. Muitas das pessoas que hoje se denominam sem religião, e que nós costumamos chamar de desigrejados, são pessoas que acreditam na existência de Deus, mas que consideram a si mesmas como desinstitucionalizados. Eles não querem um vínculo com instituição nenhuma. Eles não querem vínculo com organizações, ainda mais organizações antigas. George Barna fez uma pesquisa e ele constatou que adolescentes e jovens, mesmo que, por favor, gente, preste atenção, mesmo que oriundos de famílias evangélicas, a turma que vem da geração X, geração Y, geração Alfa, essa turma não acredita, em geral, foi pesquisa, não acredita que a Bíblia seja um livro de absolutos. Jovens. Eles também não acreditam que o cristianismo possa ser diferente das mais variadas opções do cardápio religioso no cenário mundial. Muitos acreditam que a Igreja Batista é só mais uma religião, como tantas outras possibilidades. E existem fortes justificativas vindas desses jovens que estão afastando eles das religiões. O que é que eles dizem? Disseram na pesquisa que ela é arcaica. E na visão progressista, tudo aquilo que é antigo não é válido. Segundo, que a igreja é exclusivista. E eles querem se abrir para novas experiências. Terceiro, que na igreja não há espaço para questionamentos e dúvidas. Eles estão sem respostas. Quarto, as igrejas são superprotetoras demais e acabam sufocando a iniciativa dos jovens. Quinto, eles dizem que as igrejas são antagônicas à ciência. Sexto, eles dizem que a igreja julga demais e impede a descoberta das novas experiências, especialmente no campo da sexualidade. Vamos lidar com esses argumentos? Olha, vai dar um trabalho tremendo para nós. E aí, enquanto nós estamos avaliando isso e elaborando aqui as nossas respostas a esse argumento, surge para nós a notícia de que o metaverso agora tornou-se também uma plataforma das igrejas. Cristãos ligados à alta tecnologia estão introduzindo ao cristianismo, o cristianismo num universo que apenas há poucos anos era apenas uma visão fictícia, desvairada de alguém, mas que se tornou e está se tornando uma realidade. Então, além de tratar com os problemas naturais que nós já temos, com as gerações mais novas, com os jovens, nós vamos ter que responder também as perguntas que estão surgindo. Pastor, a fé vivida no ambiente do metaverso, entre membros digitais desconhecidos, essa fé é válida? Pastor,
O batismo realizado no ambiente do metaverso vai ser aceito pela denominação? Pastor, a juventude da sua igreja pode convidar um preletor para uma conferência e ele participar através de um holograma? E se ele vier através de um holograma, a gente dá a oferta integral ou dá só metade da oferta? Se o metaverso cria uma realidade de culto e de comunidade tão realista, sem que a gente precise se deslocar das nossas casas ou assumir qualquer tipo de compromisso com visões eclesiásticas elaboradas lá no passado. Esta convenção está completando aí quase 100 anos. Lá no passado. Qual será a relevância do encontro presencial, da igreja presencial? O jovem vai perguntar: pastor, por que eu tenho que passar 1 hora ouvindo meu pastor pregar um sermão chato, difícil de entender, enfadonho, e participar de um culto de péssima qualidade musical, quando o universo digital me oferece possibilidades de ouvir os melhores e mais populares pastores, não só do Brasil, mas do mundo, e ainda uma música de altíssimo nível? Eu vou montar um estúdio no meu quarto, para me inserir, seja pelo metaverso ou pela igreja digital, para me inserir num universo que é muito melhor que a minha igreja. Por que eu vou na minha igreja? Essas perguntas estão na cabeça dos jovens das nossas igrejas. Eles estão questionando isso. Talvez como nunca nós vamos ter que enfrentar estes e outros questionamentos, retornando à base da nossa identidade, retornando à base da nossa fé em Cristo Jesus. Quem exatamente nós somos? O que exatamente nós pretendemos fazer? Qual a relevância da nossa denominação? Qual a relevância da nossa igreja? O que nos diferencia das demais igrejas que estão surgindo nas cidades aos montes? Das novas denominações, das igrejas neopentecostais, das igrejas livres. Algumas delas parecem trem-balas, estão enchendo de pessoas, estão atraindo a juventude. O que é que nos diferencia? Eu percebo, meus irmãos, que nós temos 2 tendências a extremos entre nós batistas. Primeiro, um grupo que está descaracterizando por completo a igreja batista, porque quer igualar ela às igrejas que estão surgindo por aí. O segundo grupo são aqueles que são ultra rígidos, são inflexíveis, que não mudam nada, que às vezes se autodenominam como batistões em suas convicções, mas sem perceber, às vezes cegamente, que as suas convicções extrapolam o limite teológico e a sua visão de igreja, por vezes, se consolida num campo nebuloso das preferências pessoais. A igreja é o que eu gosto, a igreja é o que eu quero que ela seja. O primeiro grupo, em nome do crescimento e da conquista de atenção, está produzindo aí, de uma maneira às vezes que até a sociedade se assusta, uma miscelânea teológica, litúrgica, organizacional, pior, ética, moral. O segundo grupo também produz essas coisas, mas esse grupo rigoroso demais, ultrafundamentalista, estabeleceu amarras que os mantêm no controle absoluto de tudo o que acontece, de tal maneira que o Espírito Santo, para fazer uma oração silenciosa, tem que pedir licença.
e às vezes não consegue. Para onde nós estamos indo? Nós somos um trem seguro. Nós somos as grandes pedras que fundamentavam o templo de Jerusalém. Os nossos irmãos batistas no sul dos Estados Unidos estão passando por uma grande crise. Eu não sei se você sabe disso, mas os batistas americanos estão fechando, na última década, cerca de 1.000 igrejas batistas por ano. Isso é assustador. Isso nos deixa muito preocupados. Em 2006, a população batista nos Estados Unidos havia alcançado seu maior pico, indo a 16,3 milhões de batistas. De 2006 para cá, houve uma derrocada total. Iniciou-se um forte declínio que chegou nesses anos a mais de 2 milhões de batistas. Hoje os batistas na América do Norte são 14 milhões, encolheram 2 milhões. Há um ano, Scott McNeil, que é diretor executivo da Lifeway Research, e esta entidade é a divisão de pesquisas da Convenção Batista do Sul, ele fez um comunicado oficial dizendo que entre 2020 e 2021, os batistas perderam mais de 400 mil membros, estabelecendo um novo recorde de quedas de fiéis em apenas um ano. Qual é a pergunta que vem na nossa cabeça? O que é que está acontecendo? Quais são as razões que têm levado a essa diminuição do número de batistas nos Estados Unidos? 4 foram estabelecidas, por meio de pesquisas. Primeiro, desvio doutrinários sérios e confusão teológica, dissociada do que Jesus chamava de vida em abundância. Ou seja, em geral, as pessoas não estão encontrando nos batistas uma fundamentação bíblica que lhes traga uma alegria, uma vida vigorosa, uma fé pujante, firme, alegria em seu coração em servir a Deus. Não encontraram isso. Segundo, a incapacidade de comunicar o Evangelho numa linguagem que a sociedade, especialmente as gerações mais novas, entendem. Continuamos usando métodos antigos sem perceber, sem nos dar conta que a sociedade está avançando rapidamente, especialmente nas últimas décadas, principalmente nessa área de comunicação. Terceiro, a ética, a conduta comprometida da parte de pastores e de líderes. Graves problemas morais que aconteceram na denominação e que vieram a público e que geraram grandes e grandes escândalos. Quarta razão, presta atenção, jovens e adolescentes não possuem fidelidade denominacional. Eles são ultrafronteiriços, eles são globalizados. Em sua grande maioria, os jovens não são comprometidos com estruturas rígidas e pré-estabelecidas, especialmente se essas estruturas não abrirem espaço para responder os seus questionamentos, as suas dúvidas e os seus dramas interiores. Uma quinta razão, nós sabemos, todos estamos sofrendo com isso, são os efeitos dos escândalos, os 700 casos de abuso moral, que agora a Convenção Batista do Sul foi acusada na justiça de ter acobertado. São problemas, irmãos, que nós temos que enfrentar. São questões que estão chegando a nós e que precisam da nossa atenção.
O problema é que talvez nós tenhamos confundido as coisas com o passar do tempo, misturamos a essência do Evangelho com costumes e preferências que não podem mais ser explicados às novas gerações. Precisamos fazer separações, precisamos separar doutrina de formato de culto e liturgia. Precisamos separar ética cristã de hábitos e preferências pessoais. Precisamos separar igreja de organização religiosa. Precisamos separar o que é oferta missionária do que é visão missionária. Precisamos separar o que é estrutura organizacional bem-sucedida do que é de fato aprovação de Deus. Precisamos ser fiéis sem ser popular, usando aqui as palavras que ouvimos hoje do pastor Fabrício na meditação da manhã, ali entre os pastores. Precisamos separar o amor de Deus da militância política. Fato é, irmãos, que com toda honestidade, eu preciso me questionar ainda como eu fazia quando era jovem. Eu receio de que nós estejamos nos orgulhando da nossa estrutura, da nossa denominação, das nossas igrejas, daquilo que conquistamos do ponto de vista organizacional, talvez até do respeito que nós temos ainda da sociedade do lado de fora, quando na realidade todas estas coisas podem ser efêmeras. Todas elas podem passar mais cedo do que a gente pode imaginar. Então, do que é que nós precisamos? Nós precisamos de Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos voltar para Ele. Nós precisamos perguntar para Ele como é que a gente faz isso hoje. Porque Jesus olha para aquele templo, que tinha sido um lugar de tanta adoração, de tantos encontros com Deus, de tanta transformação de vida. O templo teve o seu tempo, mas Jesus olha para ele e diz: o tempo do templo passou, então não vai sobrar pedra sobre pedra. E ele mesmo disse que as suas palavras jamais iriam passar. Então, se Jesus é o caminho seguro, se Jesus é a verdade permanente, se Jesus é a vida eterna, se ele teceu uma comparação entre ele e o templo de Jerusalém, se ele olhou para o templo e disse: não vai sobrar do templo pedra sobre pedra, ao mesmo tempo em que ele disse: destruirei o templo e o reconstruirei em 3 dias, declaração que sustentou a acusação que o levou à morte, então ele tem autoridade para falar. E se ele tem autoridade para falar, o que é que ele quer nos ensinar? A nós líderes, a nós pastores, a nós membros denominacionais, a nós crentes em Cristo Jesus. O que devemos reaprender? Que caminho de Cristo precisamos retomar? Que verdade de Cristo precisamos tornar nossa novamente? Que vida em abundância é essa que precisamos reviver? Eu creio que nós temos 4 desafios, eu quero passar rapidamente por eles e encerrar a minha palavra. Em primeiro lugar, nós precisamos ser líderes íntegros que não desistem facilmente do seu trabalho, do seu ministério, porque estamos enraizados em Cristo Jesus. João 13, quando Jesus vai lavar os discípulos, os seus pés, ele se aproxima de Pedro, e Pedro diz: o Senhor não vai me lavar. Lembra disso? Ao que Jesus responde: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Foi para isso que ele veio, para nos limpar dos pecados. Foi para isso que ele veio, para nos lavar.
E mais do que nunca nós precisamos recuperar a integridade de alma diante de Jesus, como ouvimos hoje pela manhã muito bem. Não ser pastores de performance, não ser pastores de púlpitos, não ser líderes de organizações, os melhores que temos apenas para mostrar para as pessoas, mas ser líderes que, à medida que temos integridade dentro da igreja, vivemos essa integridade principalmente dentro dos nossos lares, e somos reconhecidos também como íntegros por aqueles que estão fora da igreja. Sobretudo lembrando que os olhos do Senhor estão sobre justos e injustos, e o Senhor recompensará a cada um de acordo com aquilo que Ele vê. Precisamos disso, irmãos. Não podemos, como denominação, ser palco de escândalos. Precisamos ser líderes que vão diante da cruz todos os dias, que tratam seus pecados, que os confessam, que resolvem essas questões. Nós temos ouvido muitas coisas acontecerem no Brasil e fora do Brasil. Há pouco tempo todos nós ficamos assustados com o que aconteceu na primeira igreja batista da Flórida. Agora, há menos de um mês atrás, há um pouco mais de um mês atrás, uma das igrejas mais conhecidas do mundo inteiro, a Hillsong, foi abalada, porque o seu principal líder foi acusado de uma série de pecados, que envolviam se aproveitar de pessoas, abusar de pessoas, em todos os campos. Quantos de nós temos ouvido isso e ouvimos tantas histórias, eu fico pensando, quando um líder cai, imediatamente há uma enorme lista de acusações levantadas contra esses líderes. Eu acompanhei muito bem a história de Bill Hybels, da Willow Creek. Eu estava lá, exatamente no dia em que a liderança toda da igreja pediu demissão. Foi um dos dias que eu mais chorei na minha vida, por ver uma igreja tão forte, 24 mil membros, sendo abalada por um escândalo que vinha da parte do seu próprio líder. Mas aí chegaram listas e listas e listas de acusação, porque no instante em que uma pessoa denunciou, a outra criou coragem e foi, a outra foi, a outra foi, e a outra foi. E eu me lembro que quando Jesus estava na cruz do Calvário, haviam 2 ladrões, um de cada lado, e um deles disse: se você não é um Cristo, desce daí e tira a gente daqui também. Era um oportunista. E do outro lado está alguém que olha para aquele homem, o repreende e diz: ele está aqui injustamente. Nós estamos aqui porque merecemos, mas este homem está sendo condenado injustamente. Me ocorreu um pensamento. Como cristãos, todos nós podemos ser acusados, podemos ou não? Podemos ser acusados de muitas coisas, de muitos pecados, às vezes de atitudes ingênuas que nós temos. Um simples abraço que um pastor dá, mais carinhoso para uma irmã, pode ser interpretado de uma maneira errada e pode resultar numa acusação contra ele. Por isso eu tenho procurado me policiar. Mas sabe o que me ocorreu? Que Jesus foi acusado, e o camarada que está do lado dele diz: ele está aqui injustamente. Eu espero que nenhum de nós sejamos acusados de nada, mas que se um dia nós formos, se levantem todas as nossas ovelhas, se levantem um povo, se levantem os vizinhos, se levantem a família, se levante a igreja, se levante a denominação e diga: ele não tem culpa. Ele não tem culpa. Porque ele ou ela, como líderes, possuem um caráter íntegro e irrepreensível diante do Senhor. Segundo, aprendemos com Cristo que nós temos uma missão muito clara e definida: é fazer discípulos. Mateus 28, é fazer discípulos. Vão e façam discípulos. Portanto, nós precisamos de intencionalidade e dedicação na formação, principalmente das gerações mais novas. Pastores, nós precisamos olhar para os jovens e investir pesado na vida deles, investir nas crianças, investir nos adolescentes, buscá-los, trazer para perto. Os jovens precisam de mentores, eles precisam de pessoas que os orientem, que caminhem com eles. É necessário, claro, a gente aprimorar a nossa comunicação com eles. Talvez você tenha que se desafiar a aprender as novas linguagens de comunicação, a se comunicar através
dos novos recursos com essas gerações, usando aí a linguagem deles, talvez os mais sofisticados meios de comunicação, sem contudo ser desonesto. Eu sei de pastores que estão colocando conteúdos na internet e estão pagando para ter visualizações. Isso é desonestidade. Isso é pura desonestidade. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você aprender a comunicar com o jovem. É fato que o discipulado é alguma coisa que às vezes nós não sabemos fazer. Eu penso muito na relação igreja, seminário, seminário, igreja. Nós precisamos trabalhar mais essa relação. Porque os seminários não conseguem formar pastores. Os seminários formam teólogos. Mas quem pode formar pastores são pastores. Por isso as nossas igrejas precisam se abrir para serem lugares de discipulado dessa juventude. Olhem para nós. Eu tenho andado entre os batistas baianos há 30 anos. Eu vi muitos de vocês ficarem com os cabelos brancos e outros ficarem sem os cabelos. E eu fico aqui me perguntando, hoje conversava isso com o pastor Ivan Luna, cadê a geração mais nova nessas convenções? Cadê os nossos líderes mais jovens? Cadê nossos pastores mais jovens? Pastores são forjados por outros pastores. Se nós estivermos reclamando das gerações mais novas, talvez isso signifique que nós não fomos tão eficientes assim, ou não estamos sendo tão eficientes assim. Estamos colhendo o que nós plantamos. Terceiro, irmãos, Jesus nos ensina a humildade como uma das suas grandes virtudes. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Paulo vai dizer em Filipenses 2,5, tenha que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A humildade. Nós que somos líderes mais velhos, precisamos ser mais humildes e precisamos abrir mais espaços para que os novos líderes creiam em nós, confiem em nós. Nós precisamos também confiar neles. Na nossa equipe pastoral lá na Metropolitana, nós temos hoje só na sede, fora as congregações, só na sede nós somos em 11 pastores. E Deus tem me dado o privilégio de trabalhar com essa geração mais nova. Eu tenho na minha equipe 2 pastores aí na década dos 20, tenho 4 pastores na década dos 30, e tenho mais alguns na década dos 40, e depois os cinquentões, que somos nós, quase 60. Deus tem nos abençoado muito nessa vivência, nessa troca com essa turma que é mais nova, que ensina muita coisa para nós. E uma das coisas que eu tenho aprendido é que eu não posso delegar tarefas para eles apenas. Seu papel é esse, faça isso, está aqui, sua lista de responsabilidades, cumpra essas coisas. Não, eles têm lista sim, todos eles têm. Mas eu preciso delegar confiança a eles, delegar autoridade a eles. Eu preciso dizer, vá. E se você errar, eu não vou aqui condenar você, eu vou te corrigir, mas a gente vai caminhar junto. Então vai. Você precisa ter autoridade para você poder caminhar. E tenho aprendido muito com eles. Aliás, irmãos batistas, nós vamos ter que parar uma hora para aprender com outras denominações. Nós vamos ter que aprender com outros pastores. Nós vamos ter que aprender com outros líderes, que não só os nossos. Porque o mundo está caminhando, o mundo está avançando. Nós precisamos de humildade para saber a hora de sair, a hora de entregar o bastão. Eu tenho 58 anos, já vou fazer 59 esse ano. Eu preciso pensar o que é que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos da minha vida em relação à transição geracional.
Eu preciso olhar e pensar que a minha igreja vai estar na mão de outros líderes e eu tenho que trabalhar com eles hoje. Eu não posso supor que eu vou morrer na igreja com 98 anos de idade, segurando uma bengala e pregando 1 hora no púlpito. Não, eu tenho que sair antes. Eu tenho que ceder espaço para eles. Eu tenho que deixar eles carregarem o peso. Eu tenho que ser conselheiro. Eu tenho que ser pastor deles. Pretendo ser pastor até o último dia da minha vida. Mas não na presidência de uma igreja. Não conduzindo reuniões e reuniões e reuniões, não assinando o número de documentos que eu assino, não assumindo a esfera e a responsabilidade legal e civil que eu assumo hoje, não. Daqui mais alguns anos, eu quero estar apenas pregando nas igrejas, apenas cuidando de líderes, apenas compartilhando minhas experiências e alertando eles de prováveis erros que eles podem cometer. Por fim, meus irmãos, nós precisamos encontrar o caminho de volta a Cristo Jesus. Jesus sabia que o templo de Jerusalém não era nada. Ele foi útil e necessário, mas o templo de Jerusalém não era nada quando comparado a Jesus, que era o verdadeiro templo. Era o templo que seria derrubado e que se levantaria em 3 dias. Era dele que ele estava se referindo. E esse Jesus chega para nós e diz assim: tenham compaixão no coração. Mateus 9,35, Jesus andando, olhava para as pessoas e tinha compaixão delas. Não, nós não podemos, não é válido o ministério, quando o ministério visa engrandecer o obreiro, ou o nome da igreja, ou o nome da denominação, não é válido. O ministério só é válido quando ele é movido por amor e compaixão a pessoas que estão sofrendo. Aí ele é válido. E é nisso que deve se basear tudo aquilo que nós fazemos. Por isso Jesus, o caminho, verdade e vida, nos ensina que liderança é algo que você faz com a alma, servindo as pessoas. Eu fui grandemente abençoado na leitura de um livro, eu já li esse livro 5 vezes, eu dei um curso todo de liderança em cima dele, que é o livro Liderança Espiritual, de Oswald Sanders. E Sanders diz assim, ouça isso: há uma soberania na liderança espiritual. Jesus exerceu um estilo de liderança que implica em servir e não ser servido. Quem quer ser o primeiro, seja esse que vos serve. Jesus era franco demais para esconder o custo do serviço do reino. Vocês podem beber do cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? A resposta deles: sim, podemos. E Jesus responde: sim, vocês vão beber. Mas eles iriam aprender mais tarde que há um elevado preço a ser pago por ser por um ministério espiritual de grande influência. Preço que não poderia ser pago de uma só vez. Eles queriam obter liderança a preço de liquidação, mas as palavras de Jesus os desiludiram. Não só suas palavras, mas sua própria atitude. Quando em João 13, Jesus lava os pés dos discípulos, ele ensina que a grandeza só vem mediante a servitude. O ministério de Jesus não seria gritante, não seria retumbante, mas seria modesto. Nessa época de propaganda arrogante e ruidosa por causa própria, a modéstia é uma qualidade desejável e que só vem de Cristo Jesus. Esse é o nosso maior desafio, irmãos. A liderança servil, segundo Jesus. Liderança que não implica apenas em desenvolver atividades, mas sim em estar pronto para fazer o que for necessário por vidas, inclusive, se necessário for, colocando a sua própria vida em risco. Eu penso que se nós mantivermos esse propósito em mente,
nós temos uma chance de prevalecer. Uma chance. Mas se ao contrário, o nosso pensamento for colocar pedras em cima de pedras apenas, não importa onde já tenhamos chegado, não importa se a nossa vida no passado serviu para algum propósito de Deus, não interessa se construímos templos e igrejas, nada mais disso servirá, e nada mais disso existirá. Portanto, o meu desafio para todos nós, para mim inclusive, é que tenhamos um caráter íntegro diante do Senhor Jesus. Um caráter de santidade, tanto quanto é santo o caráter do nosso Senhor. É que possamos trabalhar e discipular com paciência, amor, perseverança as gerações mais novas. Não competir com elas. Não chutar para longe os jovens que se destacam na nossa liderança pastoral. Ao contrário, trazê-los para perto, porque quem sabe são eles que vão nos substituir, e se for assim, o nome de Jesus vai ser glorificado. Que nós sejamos humildes para aprender sempre, não importa a idade que nós temos, e que o nosso coração, tanto quanto Jesus, caminho, verdade e vida, possa arder de compaixão por aqueles que sofrem. No início do meu trabalho aqui em Salvador, eu estava ajudando uma igreja num grande embate que ela estava tendo entre diáconos e jovens. E eu fui pregar nessa igreja, e um diácono me abordou e disse: qual é o tema da sua mensagem? E eu respondi: avivamento. E ele franziu a testa e disse: mas este tema é um tema controverso e pentecostal. Aí eu disse: o senhor poderia cantar um hino do cantor cristão comigo? Aí ele: como assim? É um hino que diz assim: aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Que seja assim em nome de Jesus.